medição de variável, né? A gente trabalhou naquela aula sobre a variável pressão e hoje a gente vai trabalhar com a variável nível. Então, do mesmo modo que a gente trabalhou com pressão, a gente vai trabalhar com a importância da medição, definir o que é nível, as unidades de medida do nível, comportamento dinâmico, medidores diretos e indiretos, chaves de nível, transmissores, calibração de instrumentos de nível, falar um pouco sobre relatórios de calibração e sobre a segurança na medição da variável do tipo nível. Então, a gente ainda vai tratar um pouco ainda sobre ética no tratamento de informações e sobre descrição dentro do ambiente de trabalho, quando trabalhando com certos equipamentos. Então, para a gente iniciar, qual que é a importância da gente medir o nível, né? Então, medir ou controlar o nível de qualquer substância, seja ela líquida ou sólida, a gente já não consegue medir o nível de uma substância gasosa, né? Então, o que é esse nível? É determinar qual que é a altura que certo líquido ou sólido se encontra dentro de um reservatório. Então, dentro da indústria, essa medição é muito importante porque a gente consegue determinar quantidades, determinar volumes, determinar se tem ou não algum material para a gente trabalhar. Então, é aplicado em diversas áreas. Então, a primeira coisa, a gente consegue avaliar o volume ou uma quantidade de produto estocado e a gente consegue controlar a quantidade de material que a gente está usando dentro de um processo. Pode ser ele físico ou químico, então a gente consegue controlar essa quantidade de material. Do mesmo modo, a gente pode obter segurança e controle, onde um certo nível de produto não pode extrapolar determinados limites, né? Imagina uma indústria de produtos químicos produzindo ácido, alguma coisa perigosa para os operadores, né, para os funcionários ali dentro, para os colaboradores, e você tem uma falha lá e algum daqueles tambores ou reservatórios acabem vazando, extrapolando, afetando outras pessoas. Então, é importante controlar o nível para a gente estar tendo esse controle aí desse tipo de processo para ter mais segurança e controle. Também existe a condição de monitorar e visando o controle operacional ou o custo de proteção ambiental. Por exemplo, algumas normas ambientais determinam que a água que a gente tem que devolver para o rio tem que estar igual a que entrou. Então, a gente precisa controlar o nível de substâncias que está diluído ali, como que está, o nível de material que a gente vai descartar. Então, tudo isso a gente precisa da variável nível para estar controlando. Não, Ailton, nível é o outro nível, é o com L. E ó o bullying aí, ó. Pessoal, então, voltando a falar da variável nível ainda, ela não possui uma unidade específica. Como assim? Igual pressão, que a gente tinha a unidade Pascal, unidade bar, milímetros de mercúrio, o nível não tem uma unidade específica. Dependendo do que a gente está mensurando com ela, a gente tem uma variável que a gente vai estar medindo. Então, a variável nível pode ser medida em diversas unidades de volume ou de massa. Então, dando continuidade aqui, ó, qual que é a importância ainda que o controle de nível faz parte do processo do nosso cotidiano. Como, por exemplo, a gente tem um controlador de nível, que é a boia que a gente usa na caixa d'água, lavadoras de roupa usa controlador de nível, tanque de combustível do carro tem um controlador de nível, entre vários outros processos dentro do nosso dia a dia que utilizam essa variável para estar medindo o nível, normalmente no nosso dia a dia, de substâncias líquidas. Então, definindo o nível ele é uma altura, uma quantidade ou uma posição. Então, ele não tem definido o que ele é bem específico. Ela é uma variável que ela se adequa dependendo de como a gente está utilizando ela. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de uma caixa d'água. Nesse caso aqui, essa boia de nível, né, só vai identificar se o nível está ou não no mínimo indicado, que é essa marca.
Quando chegar no indicado, ele trava a caixa d'água. Quando diminuir, ele libera para continuar alimentando com água a caixa d'água. Então, só vai ter esse controle aqui se o nível chegou ou não nessa marca. E, neste caso, vai estar medindo o volume a altura, né, de água que tem dentro da caixa d'água. O volume a gente calcula em relação a essa altura, mas ele está medindo, na verdade, só a altura, só aquele ponto ali onde a água chegou. Então, quais unidades que podem ser medidas através do nível? Massa, ou seja, quilograma, grama, libra, todas essas unidades que medem massa, pode ser tanto no sistema internacional quanto no sistema inglês. O volume, então, litro, metro cúbico, galão. Então, todas essas são unidades de medida de nível quando a gente está falando de volume. E também pode medir posição. Por exemplo, pode falar que está alto, médio ou baixo um nível de algum reservatório. Então, ele está medindo a posição, né? Porque o alto, médio e baixo não é um volume, não é uma massa, é uma posição dentro de um reservatório. Assim como a gente pode medir várias outras medidas, né? Outras variáveis, utilizando do nível. Então, quando a gente fala aqui da variável de processo de nível, a gente tem aqui no nosso canto esquerdo aqui um silo, um armazém, armazenando grão, que é um material sólido. Então, quando esse grão chega num certo nível, ele vai falar que esse reservatório está cheio, esse silo está cheio, e tem que ser encaminhado para outro local. Então, aqui a gente tem um modelo de uma chave que ela pode funcionar tanto normalmente aberta quanto normalmente fechada. Se a gente ligar nessa posição superior aqui, quando ela descer, ela vai desarmar e quando ela subir, ela vai falar que está ligada. Se a gente ligar ela ao contrário, ela vai ficar sempre ligada e quando a água subir, ou qualquer outro material que a gente esteja utilizando, vai desligar ela. Então, o simples fato da gente girar o sensor já mudou o funcionamento dele. Então, uma das formas da gente trabalhar e é um detalhe que a gente tem que estar sempre prestando bastante atenção. Então, como que o comportamento dinâmico do nível vai funcionar? Quando a gente trabalha com líquidos, né, a gente vai ter dois tipos de vazão, né? A gente vai estudar a variável vazão ainda, mas só para adiantar. Uma vazão que é linear, igual a água que está escoando no rio, né? Ela escoa em sua grande parte de forma linear, né? Como se fosse aquela lâmina de água, ou de forma turbulenta, quando a concessionária abastece a água ou sai da bomba de um motor, que a água sai toda turbulenta, ela não sai com um fluxo constante. Ela até cria aquele aspecto borbulhoso, né? Então, é esses dois tipos. Então, quando a gente está medindo um reservatório parado, a gente vai se preocupar com menos questões do que quando a gente estiver medindo uma questão de um movimento dinâmico, né? Um movimento turbulento. Então, no movimento turbulento, a água vai criar ondas em cima dela, vai criar agitação, que pode ser que atrapalhe ou dê falsas leituras quando a gente está trabalhando. Então, como técnico de automação, tem que estar se preocupando com isso e pensando em alternativas de sensores, de estrutura, de montagem, para que seja corrigido esses problemas que possam vir a surgir devido a movimentações dinâmicas de nível. Então, uma das coisas que podem afetar é a posição de entrada. Por exemplo, se eu coloco a entrada da minha caixa d'água por cima, para a água entrar no vazio, toda vez que essa água bate no fundo ou bate na superfície da água, vai gerar uma onda ali, vai gerar uma turbulência. Se eu coloco para essa água entrar pela parte de baixo da caixa d'água, ele vai ter um escoamento mais homogêneo, mais constante, sem gerar tanta turbulência. Lógico, tudo isso dependendo da velocidade em que essa água está sendo inserida. Do mesmo jeito, quando a gente trabalha com sólidos, eu provavelmente não tenho, muitas vezes, a vantagem que o líquido tem de poder injetar esse material pela parte inferior. Normalmente é sempre sólido, sementes, grãos, né, quando a gente fala, sempre pela parte superior, não tenho como fazer esse processo vindo de baixo, senão teria que ter uma bomba, alguma coisa muito forte, que poderia danificar meu material. Então,
todas essas questões de movimentação, de dinâmica, quando a gente está trabalhando com nível, dependendo do material que a gente está trabalhando, então tem que ser levado em consideração. Então, agora que a gente já se conceituou para saber o que é o nível, né? Acredito que seja uma das variáveis mais fáceis da gente se conceituar. A gente vai trabalhar agora sobre os medidores de nível. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio, tá falando, ou tá postando nos comentários, que a gente já tira alguma dúvida que tenha surgido agora nesses primeiros momentos. Se alguém quiser abrir o áudio e fazer algum comentário, sinta-se à vontade também. Certo, pessoal? Vamos dar continuidade, então, já que a gente não teve nenhuma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui se teve alguma pergunta pelo WhatsApp. Tá, a gente não teve também, então vamos continuar aqui. Pessoal, então, sensor a vácuo, tem sensor que mede vácuo também. Então, mas na verdade, sensor a vácuo, a gente trabalha com um sensor de pressão, né? Nível. Quando a gente fala de sensor a vácuo, é aquele sensor que ele trabalha com a pressão relativa, né? Abaixo da pressão atmosférica, a gente já fala que é vácuo. Então, vamos falar aqui dos medidores diretos de nível. Então, o que é uma medição direta de nível? É aquela medição que ela é realizada tendo como referência o plano superior da substância medida. Ou seja, no caso de uma caixa d'água, a face da água, né, que a gente chama. No caso de grãos de semente, a parte de cima do grão. Então, é sempre que está em contato direto com a superfície, né? Com a parte em que a gente está medindo. Então, partindo desse princípio, a gente vai ter aqui medidores do tipo de nível, do tipo visor de nível. Então, aqui a gente tem 3 modelos num tanque. Esse medidor fica conectado aqui através de 2 válvulas e a água vai subindo e a gente tem as graduações aqui que vai marcando o nível. É um dos modelos mais simples e mais antigos que a gente tem para a gente ter um medidor de nível. Nesse caso, é um medidor que não se comunica, né, com equipamento nenhum, não se comunica com CLP, mas em algumas plantas industriais podem existir esses medidores, e é um medidor que é de fácil instalação e é bem interessante para o operador conseguir ver se tem ou não nível de água dentro de um reservatório. No caso desse aqui, um reservatório metálico, que você não enxerga lá dentro. Então, é uma alternativa bem utilizada. Dando continuidade, a gente tem os medidores ainda do tipo flutuadores ou boia. Como que funcionam esses medidores? Aqui a gente tem 2 imagens mostrando, uma de um vaso fechado e outra de um tanque, né, aberto aqui. A gente consegue ver aqui em cima aqui é aberto, está para o meio ambiente. Então, aqui a gente tem um esquema. A gente tem uma boia, ela é ligada por um cabo, um corrente ou uma corda num contrapeso e a gente tem uma escala pintada ou numa barra paralela ou direto aqui no nosso reservatório. Então, o que acontece? Conforme esse nível de água aqui sobe ou desce, a minha barra aqui ela vai mudando também. Conforme a boia aqui nesse caso sobe, esse contrapeso vai descer, fazendo com que essa escala diminua. Então, quando a boia chegar aqui no máximo, esse peso vai estar lá embaixo, então a gente sabe que ele está no nível máximo do nosso reservatório. Quando esse contrapeso estiver aqui em cima, a gente vai saber que ele está no nível mais baixo do nosso reservatório. Então, ele está ao contrário, né? Então, é importante a gente ver também e saber, porque muitas vezes pode levar ao engano aí durante uma manutenção, durante uma atividade que a gente está executando com esse tipo de medidor. Do mesmo modo que o medidor do tipo visor de nível fazia anteriormente, esse tipo de medidor também não vai se comunicar com nenhuma outra parte externa, com nenhuma parte automatizada.
É um medidor mecânico para controle do operador ali, para controle visual se alguma falha ocorrer ou num processo que seja manual. A gente tem os medidores do tipo eletrodo. Então, como que funciona? São eletrodos metálicos, né? E conforme o nível de água vai elevando, a gente vai conseguindo ter vários níveis de eletrodo que vai indicando para a gente qual que é o nível de água que está. Lembrando que quando a gente trabalha com eletrodo, a gente tem que trabalhar com uma substância condutiva. Normalmente grãos e semente já não dá para usar esse tipo de eletrodo, porque o grão não vai conduzir eletricidade de um para o outro para saber se está ou não ali realizando, se tá ou não, se tem ou não material naquele ponto, né? Então a gente tem várias hastes, cada uma de um comprimento, e conforme o líquido ou o material condutivo se aproxima de duas hastes, a carcaça pode ser aterrada, no caso de um recipiente metálico, então essa água vai conduzir uma corrente para a carcaça, ou pode conduzir através de um eletrodo de referência. Então, a gente pega um eletrodo de referência e ele tem essa condução que vai fazer com que a gente saiba se ali tem ou não material. A gente tem sensores do tipo boia resistiva ou dos sensores do tipo resistivo. Então, como funciona? É como se fosse um potenciômetro lá da eletrônica analógica. Só que em vez da gente ter a nossa mão girando nele, né? A gente girar o potenciômetro com a mão, a gente colocaria uma boia ali. Então imagina que aqui, ó, mais à esquerda a gente tem um potenciômetro e em vez do pino a gente tem a haste dessa boia. Conforme a gente sobe ou desce a boia, vai mudar a resistência lá dentro, aumentando ou diminuindo. Assim, um controlador elétrico consegue ler a mudança dessa resistência e essa mudança consegue fazer com que ele interprete o nível que está ali dentro. Desde que a resistência seja linear, né, a gente consegue saber exatamente o nível só fazendo as medidas da resistência. Então, é um tipo de boia que é bem utilizado e que a gente sabe ali, ele já é um medidor que já tem comunicação elétrica, né? Já é um medidor um pouquinho mais avançado do que os dois primeiros que a gente viu. Então, esses foram os principais medidores do tipo de medida direta, né? Que fica em contato direto com a superfície. Alguém que tem algum questionamento sobre esses medidores que a gente analisou até agora? Quer fazer alguma pergunta? Certo, então vamos passar para os medidores de forma indireta, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, para os medidores de nível de forma indireta, o mais comum que a gente tem é o de pressão hidrostática. Ou seja, a gente viu que a água exerce uma pressão no fundo de um recipiente, né? Quando a gente estudou a variável de pressão. Então, além da gente poder ler a pressão lá no fundo, a gente sabe que a pressão ela é relativa ao quanto de água tem acima daquele ponto. Então, a gente pode usar a fórmula da pressão, que é essa fórmula onde pressão é igual à altura vezes a densidade do líquido, na temperatura em que ele estiver, e a gente pode utilizar isso para ter a nossa altura da coluna de água. Então, se eu pegar a minha pressão e dividir pela densidade, eu tenho a altura. Sabendo a altura, se eu sei a área do meu reservatório, vezes a altura, eu sei o volume que tem dentro desse reservatório. É um dos métodos muito utilizados dentro das indústrias para medir volume de líquidos. Então, você mede através da pressão. Esse método, como o nome já diz, né, de pressão hidrostática, precisa estar relacionado com líquidos. A gente já não consegue fazer essa medida em sólidos. Os sólidos, a gente tem uma propriedade que eles não exercem uma pressão igual à água, né, igual aos líquidos no fundo do reservatório. Tem um peso ali, mas é desproporcional à sua altura. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um tanque, tem uma altura X aqui, né, uma altura H, e esse tanque a gente vai instalar um manômetro no fundo dele.
esse manômetro vai variar, vai aumentar a pressão, né? Quanto mais água eu tiver aqui em cima. Então, eu faço uma pressão relativa, zero ele, e falo que ele está na pressão zero. Conforme a água vai subindo, ele vai me indicando aqui qual que é a minha pressão ou o meu volume ou a minha altura de material dentro desse reservatório, de material líquido, né? Então, para a pressão hidrostática, a gente precisa usar um manômetro ou um transdutor de pressão para realizar essa medida. Então, a gente sempre tende a instalar esse manômetro nas partes inferiores dos reservatórios para a gente conseguir medir toda a altura. Se eu instalar aqui no meio, ele vai medir só o nível que eu tenho daqui para cima, não vai medir a parte de baixo. Então, é algum dos pontos aí. Eu posso usar também esse medidor de pressão só para saber se a água está nesse ponto ou não. Porque assim que ele começar a medir uma pressão, ele já vai identificar aqui nesse ponto que teve uma mudança de pressão. Continuando, a gente tem os medidores do tipo capacitância. Como que eles funcionam? Principalmente, eles vão atuar com líquidos também. Então, para a gente recordar, um capacitor era uma barra na frente da outra que elas tinham um campo elétrico entre elas. O capacitor, se vocês se recordarem, ele muda o campo elétrico dele de acordo com o material que tem entre as barras. Então, a gente precisa ter um líquido, né, que a gente saiba o dielétrico dele, saiba como que ele interfere nesse nosso capacitor. Isso pode ser medido. E o que a gente faz? Calibra esse sensor para que ele consiga ler a diferença de capacitância que vai aumentando conforme o líquido vai ocupando o lugar onde antes era ar. Então, aqui eu tenho a minha haste, duas partes, tá em azulzinho aqui, metálica do lado, então eu tenho dois capacitores. E aí a gente recorda lá que quando eu tenho associação de capacitores ou resistores, eu tenho circuitos mais estáveis, né? Então, ali eu consigo, com dois capacitores, saber comparar entre eles, né? E ver se eles estão batendo as informações. Então, aqui a gente tem um tipo que vai um sensor, né? Que funciona através da capacitância, né? Mudando o dielétrico que tem no meio dessas placas. Dando continuidade, outro medidor indireto é um medidor do tipo ultrassom. Então, medidores do tipo capacitivo aqui. Então, a gente pode ter a ondulação aqui do lado de fora, dependendo de como ele foi construído, e ele consegue contornar isso e ter uma medida aqui. Os medidores de ultrassom, como que eles vão funcionar? Eu tenho a minha fonte e o meu receptor de ultrassom. Então, o ultrassom, na verdade, é o som numa frequência em que os nossos ouvidos não escutam. Então, para a gente é como se não tivesse barulho nenhum, mas tem uma onda sonora sendo ecoada aqui por um tipo de alto-falante. Esse sistema vai ecoar essa onda, ela vai bater no líquido ou sólido, aqui já pode ser os dois, e ele vai refletir esse som até um microfone que vai captar. Um amplificador, um conversor e um CLP vão ler essa diferença de tempo e vão, através dessa diferença, calcular qual que é a quantidade de líquido. Então, na verdade, a gente está medindo esse vazio aqui, ó, entre o líquido e a borda aqui do nosso reservatório ou o nosso sensor. Então, conforme vai descendo, a gente tem mais espaço. Então, a gente sabe qual que é a altura total e é só ir descontando esse valor. Então, se a gente analisar aqui, o sensor de ultrassom, ele trabalha muito bem, principalmente quando as distâncias são maiores, né? Quando a gente tem uma altura muito grande. Porque se vocês se recordarem, no ar, o som se move a 340 metros por segundo. Então, é uma velocidade muito rápida. Se o espaço for muito curto, talvez a gente precise de processadores e de sensores muito potentes para conseguir medir. Então, aqui a gente tem o nosso sensor aqui. E lembrando, quanto mais distante, mais alto aqui também, a gente precisa também que o nosso sensor e o nosso receptor tenham potência para emitir essas ondas sonoras mais forte.
Aqui a gente tem um outro esquema do mesmo sensor. Então, a gente observa também que o feixe de ultrassom ele vai abrindo conforme a distância que ele vai se afastando do sinal. E ele vai refletir aqui na superfície e vai penetrar aqui no nosso líquido, no nosso sólido, e ele vai perdendo potência porque aqui no líquido e no sólido é mais difícil de propagar esse som. Então ele acaba perdendo potência e a gente consegue ler bem o que reflete aqui na superfície. Ele é um medidor indireto porque o nosso sensor não está em contato com a face ou a superfície do líquido ou do sólido. Dando continuidade, a gente tem aqui agora um sensor do tipo radar. Ele vai usar pulsos de alta frequência transmitidos aqui, né? Então, vem pulsos de alta frequência, né? Pode ser pulsos eletromagnéticos ou ondas guiadas, né? Pode ser em campo aberto ou aqui que tem uma coluna de metal que são ondas guiadas, mas são pulsos eletromagnéticos que vão refletir aqui na superfície, assim como os ultrassons, e no retorno vai estar lendo também. O sensor do tipo radar, a gente tem que lembrar que no vácuo essas ondas eletromagnéticas se movem quase que na velocidade da luz, né? 300 mil metros por segundo. Então, essas ondas aqui, ó, a gente precisa agora considerar esse tempo. E se a gente mudar o meio em que está aplicado, vai ter outra velocidade. Então, a gente precisa calibrar dependendo do meio, né? Se aqui for ter ar, tudo bem. Se não for ter ar, for ter uma outra substância, a gente quiser medir a diferença, a gente tem que medir qual a velocidade dessa onda nessa outra substância. Então, funciona bem semelhante, só vai mudar o princípio físico que está aplicado nesse sensor. Dando continuidade aqui, a gente tem agora o sensor a laser. Agora, em vez de usar onda eletromagnética ou som, o sensor a laser vai usar luz para transmitir esse sinal. Então, o sensor a laser manda um pulso de luz, ele vai refletir no material e vai voltar aqui para o nosso sensor, que vai fazer essa leitura. Fazendo essa leitura, ele vai indicar aqui quanto que eu tenho de altura, ou eu posso medir nível também em porcentagem. Então, aqui embaixo eu tenho 0%, aqui eu tenho 100%. Então, do mesmo modo, o sensor a laser pode ser utilizado para medir tanto líquido quanto sólido. Ele é mais aplicado em sólido porque os líquidos têm um efeito que ele reflete a luz, mas ele também deixa um pouco de luz passar. Então, pode ser que dê algum tipo de erro se o sensor não estiver muito bem ajustado e muito bem calibrado quando a gente está medindo líquidos, principalmente os transparentes. Alguns sensores do tipo a laser não funcionam com líquidos mais transparentes, porque não reflete essa água. Ele vai refletir lá no fundo do reservatório. Ou se o sensor estiver um pouco inclinado, ele já para de funcionar. Então, é um sensor que a gente tem que deixar ele bem alinhado e observar também qual tipo de material que a gente está utilizando. Só para recordar aqui, sensores desse tipo aqui também tem alguns inconvenientes que pode ser que seja bloqueado ou tampado a visão dele aqui por alguma poeira, alguma casca, alguma coisa, e ele vai também fazer leituras erradas. Então, tem que ser observado essas características na hora de escolher o tipo de sensor para ser aplicado em determinado tipo de processo. Aqui agora a gente tem um outro tipo diferente de medir nível, que é através do peso, pesando, a pesagem desses equipamentos. Então, a gente instala células de carga no fundo dos reservatórios e a gente sabe, conforme esse reservatório enche, ele fica mais pesado. Então, a gente ajusta, né, tara essas células de carga, zera ela no peso do equipamento, né, do reservatório, e quando eles forem enchendo, essas células de carga vão indicando para a gente o quanto de material que tem lá dentro. Então, nesse caso, a gente estaria medindo o nível em quilograma, em toneladas, né, como massa. Então, é um outro tipo de medir. Sensores do tipo célula de carga podem ser instalados, nesse caso aqui, ó, numa coluna onde o silo faz peso aqui,
pode ser instalado na base do reservatório, aqui também na lateral, ó, e faz o peso aqui do lado, aqui também está na base. Então, dependendo da construção do nosso reservatório, a gente consegue instalar ele em cada um dos pontos. Uma prática muito boa, que é comum de ser realizada, é a gente instalar mais de uma célula de carga dentro do mesmo reservatório. Assim a gente consegue tirar a contraprova das medidas ou somar as medidas, porque dependendo de como está a posição, cada parte vai pegar uma parte dessa pesagem, né? Não vai estar inteira em cima do nosso sensor. Então a gente consegue pesar cada uma das partes. Então, se for usar uma célula só, tem que calibrar ela muito bem, porque o equipamento distribui o peso, então a gente tem que contar essa distribuição. Então, é um outro modo da gente estar medindo o nível aí através do peso. Então, pessoal, até aqui a gente trabalhou os principais medidores diretos e indiretos de nível. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou dar um tempo aí para vocês estarem perguntando aí, questionando, para a gente tirar alguma dúvida. Mas, como a gente conseguiu ver, cada sensor, cada medidor serve para determinado produto, determinado material, líquido ou gasoso, líquido ou sólido, né? Líquido transparente ou não transparente. Então, a gente tem que analisar tudo isso quando vai instalar um sensor. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode estar realizando aí que eu já vou respondendo. Certo, pessoal, vamos continuar aí então. Parece que ficou bem claro aí, ninguém perguntou. Então, dando continuidade aqui, vamos ver agora as chaves de nível, né? A gente viu os sensores, agora as chaves que são acionadas, né? São botões acionados pelo nível. Normalmente, chaves são eletroeletrônicas e são acionadas por líquidos ou sólidos, assim como os nossos sensores de nível. Uma chave de nível é a chave eletrodo. Assim como a gente pode usar vários níveis de eletrodo, né? Várias alturas para medir o nível, uma chave eletrodo, por exemplo, eu posso usar um par de eletrodos, que quando o nível chegar aqui, ele já me fala se é um nível alto ou baixo. Então, eu tenho uma chave que ela vai acionar o meu CLP, vai mandar um sinal quando chega nesse ponto. Pode ser um eletrodo simples, que ele vai conduzir para a carcaça. Então, quando o meu material condutor chega aqui, ele já aciona e já faz a comutação. Então, bem simples, funciona igual o sensor de nível, só que aqui é só para indicar se está nesse nível, né, ou não. Então, usando um pouco de lógica digital aí, se tem ou não tem material aqui nesse ponto. Um outro sensor que a gente tem é o sensor do tipo lâmina. Então, a gente tem um sensor que tem duas lâminas instaladas nele e essas lâminas vão vibrar. Tem um sistema lá dentro, pode ser um motor, pode ser um vibrador, que ele vai fazer com que essas lâminas fiquem se chacoalhando, vibrando. O que vai acontecer? Conforme a gente enche de material, principalmente materiais sólidos, vai acontecer desse material entrar no meio dessas lâminas e parar o processo de vibração. Quando isso acontece, o sensor identifica ali que teve um travamento, né? O motor aumenta a corrente e não consegue movimentar as pás, e essa movimentação faz com que o sensor mande um sinal de que agora ali tem material. Um detalhe muito importante nesse tipo de chave de nível é que, se o material for muito grande, do tamanho que entre ali e trave no meio das pás, pode acontecer quando esse material esvaziar, ficar algum pedaço dele ali travando e ele não consiga vibrar e acha que está cheio. Então, é algo que tem que ser tomado cuidado também, para a gente saber o espaçamento aqui entre essas chaves, qual que é o tipo de chave que a gente vai utilizar, para o material não ficar preso aqui no meio e travar o nosso sensor. Então, a gente também tem chaves de nível do tipo pá rotativa. Como vai funcionar?
tem um motor aqui dentro, ele vai girar essa hélicezinha e ela vai ficar girando. Conforme chega o material ali, esse material vai travar essa hélice. Quando ela trava, ele indica para o nosso sensor que tem material ali agora. Então, essa chave fica travada e vai falar que tem material. Quando o material desce, libera a chave e ela volta a girar. Um outro modelo que tem dessa chave, ele funciona com uma chavezinha, um micro switch ou um switchzinho. Então, a gente vai ter uma chave, uma pá, né, um pouco mais longa. Então, é uma pá mais comprida e quando o material começa a subir, ele empurra essa pá, como se fosse a boia da caixa d'água, e ela aciona uma chave elétrica que vai desabilitar o funcionamento desse material. Então, aí a gente tem dois tipos de pá, uma rotativa, uma não rotativa, que podem ser utilizadas aí para medição de nível. Chave magnética. Então, aqui, normalmente se tem um ímã ou algum material ferromagnético, e quando ele encosta aqui nessa parte, fecha o sinal aqui, um switch magnético, e ele libera o sinal. Então, é um dos sensores mais comuns hoje em dia, né? Ele é bem fácil de utilizar. Então, a gente tem duas posições aqui, chave aberta ou chave fechada, dependendo se a nossa boia aqui está afastada ou está perto do nosso sensor. Então, toma cuidado só para não falar tá para cima ou para baixo, porque essa chave pode ser utilizada tanto virada para cima quanto virada para a parte de baixo. Aqui a gente tem chaves de nível do tipo boia, tem vários tipos aqui. Aqui a gente tem o primeiro, chave de nível. Aqui como funciona? Aqui a gente tem um material ferromagnético. Então, quando e é um material leve também, está envolto aqui num material leve. Então, quando a água começa a subir aqui, vai empurrar essa boia para cima. Quando ela bater aqui em cima, um sensor vai identificar e vai falar que chegou no nível. Aqui a gente tem uma mesma chave, mas a gente tem dois níveis diferentes. Essa boia aqui vai chegar até aqui e essa aqui vai chegar até a parte de cima. Já é uma chave de dois níveis. Aqui a gente tem uma boia mais comumente usada para medição de líquido, principalmente em prédios ou fazendas, aí onde tem caixa d'água. Aqui é um contrapeso e aqui dentro a gente tem uma chavezinha que funciona através de contatos, né? Quando essa boia está na posição horizontal, ele desarma. Quando a água começa a subir, ela tende a ficar apontando para cima e ela arma, né? Então, aqui a gente tem dois pontos também. Então, dependendo do fio aqui, eu tenho normalmente aberto ou normalmente fechado. E aqui eu tenho mais um modelo agora com esferas que funciona do mesmo modo que esse aqui. Cada uma vai medir um nível dependendo de onde elas chegam aqui. Então, são outros tipos de chave de nível do tipo boia que podem ser utilizados aí para estar trabalhando aí nos processos industriais. Então, dando continuidade, quando a gente fala de transmissor e transdutor de nível, então, os transdutores, igual a gente já viu lá na impressão, eles convertem os sinais da variável para sinais elétricos, que podem ser interpretados pelo CLP. E o transmissor faz essa transmissão, né? Transmissores, quando a gente fala, normalmente não é normatizado, e quando a gente fala em transdutor, a gente já tende a entender que é algo normatizado. Então, sensores que se comunicam, né, eletroeletronicamente com CLP ou painéis de comando elétrico, a gente já fala que ele tem algum tipo de transdução e transmissão de sinal, né? Então, ele já consegue se comunicar. Diferente daqueles sensores mais antigos, que era só visual, né? Só para o operador poder fazer a leitura. Então, pessoal, quando a gente falar de calibração de instrumentos de nível, né, a gente tem que lembrar lá dos mesmos princípios de calibração de instrumentos de pressão, daqueles dados importantes, né? Então, como que vai funcionar? Eu vou pegar um instrumento e vou comparar com um valor aceitável. Só que aqui a gente tem um pequeno detalhe. Por exemplo, se eu estiver pegando um sensor de peso, eu vou calibrar ele de acordo com o peso e o meu programador vai programar no CLP que determinado peso indica determinado nível, né? Eu não calibro ele direto em nível. Então, eu calibro normalmente esses instrumentos
na unidade em que eles foram projetados. Célula de carga vai medir peso, vou calibrar em peso. Sensor de pressão, vou calibrar em pressão. Sensor de volume ou posição, vou calibrar, aí eu já não calibro, né, as chaves, né, que a gente fala. Então, é só aberto ou fechado. Então, eu tenho que tomar cuidado aí nessa calibração, porque eu nunca vou calibrar um sensor de nível, né? Sempre vou calibrar alguma outra unidade ali que ele está medindo. Por exemplo, aqueles sensores do tipo eletrodo e tipo capacitivo, eu vou calibrar eles ali, na verdade, qual que é o nível, a altura, né? Vou calibrar em altura, né? Em metros de material que ocupou aquele espaço, né? Então, observar que, como a gente falou, o nível não tem uma unidade própria, então a sua calibração é feita com referência aos sensores nas unidades originais deles. Então, o relatório de calibração vai ser gerado conforme o material, né? Lembrando aqueles dados importantes. E segurança na medição de variável de nível, principalmente quando a gente está trabalhando com materiais perigosos, né? Então, a gente vai trabalhar mais quando a gente estiver aqui na prática sobre a parte de segurança, como operar um sensor, tanto para ser seguro para vocês como técnico, para deixar seguro para o operador e tanto para não danificar os instrumentos. A gente precisa também tomar cuidado, né? Porque aqui, quando a gente for testar, a gente precisa saber as regras de conversão, né? Por exemplo, estou usando o meu sensor de nível lá do tipo boia, né? Ou do tipo eletrodo para medir o combustível do meu carro. Mas eu preciso saber que aquele sinal de resistência elétrica que eu vou ter, ele não vai me indicar uma resistência, ele vai indicar um nível. Então, preciso saber que a cada 10 ohms que aumenta, é 1 litro a mais que eu tenho dentro do meu carro. Para isso, eu preciso saber o volume, né? Então, são fatores que a gente tem que estar analisando aí para a variável nível, que ela tem essas peculiaridades aí por não ter uma unidade própria, né? Ser uma variável aí que ela é medida através de outras variáveis. Então, reforçando as dicas aí, então, todo relatório de calibração, quando a gente for montar aqui, precisa ter título, precisa ter nome e endereço do laboratório que executa e o local onde está sendo realizada essa execução de serviço. Identificação do certificado, precisa ter um número de calibração, né, que não pode se repetir para outros certificados. O nome e o endereço de quem está contratando, o método que a gente está utilizando, pode ser um resumo, né, do procedimento, ou um número do método, uma descrição do instrumento, marca, modelo, número de série, para que o relatório seja só para aquele modelo e para aquele equipamento específico, a data de quando foi calibrado, o resultado e o nome do responsável do serviço. Só para a gente recordar, variáveis de calibração, relatórios de calibração, né, eles têm os tempos pré-determinados para ser calibrado novamente. E aí varia do processo e da precisão que a gente precisa, né? Sendo 30 dias, 15 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, depende de onde a gente está utilizando essas variáveis. E essas aqui são as informações mínimas necessárias dentro de um relatório de calibração. Não importa a variável que a gente for trabalhar. Então, sobre a variável de nível, ela é uma variável mais fácil da gente trabalhar, né? Ela tem um pouco menos de detalhes. Podem estar colocando as dúvidas aí, que a gente já vai estar solucionando essas dúvidas aí para vocês. Quem quiser pode estar abrindo o áudio aí, que eu já tiro as dúvidas também, ou pode estar postando lá nos comentários.